Ok, então vamos lá. Bom, aqui eu vou fechar, tá? Não, até eu vou deixar aberto, que daí eu posso fazer alguma comparação. Bem, pessoal, essa planilha que eu tenho aqui, ó, a gente viu lá, segundo a minha anotação aqui, no dia 30 de março, tá? Dia 30 de março a gente trabalhou essa planilha aqui, que foram as rações, tá? Então, aqui eu tenho as marcas, tá bem? Aqui eu tenho as linhas, né? E aqui eu tenho os portes, as idades e os pesos, tá? E aqui eu tenho algo um pouquinho mais separado, tá? Que eu tenho a fabricante e eu tenho a marca desse fabricante, tá? Então, a Mars Royal Canin é Purina, tá? Então, essas aqui são da Purina e essas aqui são da Mars Royal. Eu espero estar falando certo. Mars Royal Canin. Então, e aqui tem os sabores, tá bem? Como é que isso aqui funciona lá na planilha? Então, tá aqui a Pets. Então, aqui eu estou escolhendo tudo, ó. Não tem, não tem referência nenhuma aqui, tá? Aqui eu estou simplesmente a validação de dados e pronto. Então, tanto é, ó, que o valor, ó, eu estou anotando. Por quê? Porque aqui eu estou anotando as minhas despesas com rações, tá bem? Então, eu estou escolhendo a linha, e aí estão todas as linhas, tá bem? Estou escolhendo a marca, e estão todas as marcas, tá? Estão todas as marcas. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho marca, mas eu tenho fabricante também. Então, o que que eu não estou escolhendo aqui? O fabricante. Eu estou botando direto aqui a escolha da marca, tá? Eu aqui nessa tabela, eu não sei o fabricante dessa marca aqui, tá? Eu não sei. Bom, não interessava também quando eu fui construir isso daqui, tá? Mas agora está me interessando saber quem é o fabricante. Então, eu vou fazer a lógica lá da atividade. Então, lá eu tinha a montadora. Eu quero que ele monte somente, mostre depois lá na validação, somente os veículos daquela montadora. Eu não quero todos os veículos. Então, eu não quero todas as marcas. Eu quero as marcas de um determinado fabricante. Tá? Então, eu quero diminuir essa minha lista aqui. Então, tenho a Royal Canin aqui. Eu sei que ela é da Mars Royal Canin. O Canyon, tanto faz. Então, mas aqui eu não sei isso, tá? Quem é o Premier Fórmula? De quem é o Premier Fórmula? Nem tá aqui, tá? O fabricante. Eu também não sei. Não tô lembrado agora aqui, tá? Então, nós vamos agora criar uma nova tabela em que a gente vai fazer essas escolhas. Eu vou escolher o fabricante, conforme o fabricante, eu vou escolher a marca, tá? E as outras coisas, sim, aí eu não, porque senão vai ficar muito comprido. Eu poderia também fazer, tá? Mas como a maioria tem adulto, filhote e por aí vai, então eu não preciso fazer essa separação, tá? E o sabor também, todos eles praticamente têm os mesmos sabores, e todos eles têm praticamente os mesmos portes, e todos eles oferecem praticamente os mesmos pesos nas embalagens, tá? Então, eu não preciso ficar desmembrando aquilo que não é necessário, tá? Vai ser igual. Então, não tem sentido eu criar uma lista em que o conteúdo desta lista é igual para vários outros itens. Então, para o fabricante A, ele vai ter esses portes. Para o fabricante B, ele vai ter os mesmos portes, por ser idêntico. Então, se é idêntico, não tem sentido eu criar uma lista disso para cada um deles, tá? Porque eu vou repetir esse negócio.
A lista vai ser a mesma, ela não vai mudar. Então, digamos que ela é padrão. Então, o padrão é para todo mundo, tá? Então, a idade também, essas coisas são meio que padronizadas. E o sabor, bom, esse não tem sabor, mas tem os outros três. Dos quatro tem três, só não tem um. Não vou criar uma lista diferente, porque um não tem aquele sabor. Então, eles servem para todos também. Então, por isso que eu não vou executar aqui uma desmembração para idade, sabor e poros. Eu vou fazer só para a marca. Eu não vou nem fazer a linha, tá? A linha eu vou deixar de fora. Eu vou fazer só para a marca e para o fabricante. Assim como tem lá, que tem a montadora e tem o veículo. São dois itens. E eu poderia fazer mais ainda. Digamos que eu estou pegando assim, ó, regiões. Tá bem? Então, as regiões do Brasil, são 5, né? Então, da região sul, eu só quero as cidades do Rio Grande do Sul. Então, aqui, ó, é marca e fabricante, são 2 níveis. Região, estado e cidade já são 3 níveis. Tá? Região, então seria o Brasil, qual a região do Brasil? A região sul, um nível. Da região sul, quais são os estados? Tem 3, então eu vou escolher um. Desses 3, aí eu tenho o quê? As cidades. Chegou no terceiro nível. Então, ele vai mostrar somente as cidades daquele estado e daquela região selecionada. Tá? Então, eu vou ter uma lista com as 5 regiões. Cada região vai ter 3, 4, 5, 6, sei lá quantos estados daquela região. Então, eu não vou listar todos os estados. Eu vou listar somente os estados da região escolhida. Então, eu vou ter 5 listas das 5 regiões do Brasil, tá? Então, veja que eu estou estabelecendo o que eu quero organizar, e em cima disso eu vou aplicar o mesmo processo. Não muda absolutamente nada. O que muda são os nomes, tá? E os conteúdos das listas. Mas eu tenho que fazer de forma que eu coloque nome nas minhas listas onde eu possa encontrar nos valores das minhas células. Então, se eu tenho lá a marca Purina, o fabricante Purina, tá bem? E aí eu tenho a marca Doc Show, tá bem? Então, eu vou usar o nome da minha lista, Purina. Eu vou usar o nome da minha lista, Dog Show. Porque se eu usar outro nome, lascou. Se eu usar um nome que não tem na lista, pronto, a minha lógica vai toda por água abaixo. Tá? Então, vocês têm que criar nomes nos quais vocês encontram nas células, tá? Nos conteúdos das células. Senão, eu não consigo fazer a concatenação. Eu não consigo achar o nome da lista correspondente. Porque quando eu trocar, e esse nome que eu trocar não tem uma lista com esse nome correspondente, não tem lista nenhuma, tá? Então, nós vamos ver isso daqui. Eu vou pegar só esses 2 exemplos aqui, tá? Eu vou esmiuçar isso aqui. Então, fabricante eu já tenho. Eu já tenho a lista criada de fabricante? Tenho. Está aqui a lista de fabricante. O que eu não tenho é uma lista de cada um deles, tá? Isso eu acho que eu não tenho. Aqui são tabelas. Então, a lista de marcas, ó, pega todas aqui, ó. Tá? Pega todas as marcas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, para não dar rolo, eu vou pegar isso aqui, Ctrl C, e vou gerar uma nova planilha, tá? Aqui eu vou dar um Ctrl V e vou pedir para ele colocar só os valores, aqui ó, só valores, tá? E aí isso aqui é uma matriz.
E, para não ficar ruim da gente enxergar, eu vou copiar também isso aqui, mas eu vou copiar aqui, ó, também só os valores. Agora eu ajeito isso, tá? Então, para vocês enxergarem melhor aqui. Então, vou ajeitar só um pouquinho aqui, que é para... Pronto, aqui nem precisaria ter essa coluna aqui. Pronto. Então, agora eu vou desmembrar isso daqui, tá? Eu vou desmembrar. Então, eles estão todos juntos aqui. Então, eu vou separar. Essa lógica aqui servia para aquela planilha. Ah, não, agora eu quero requintar a minha tabela, tá? Quero requintar os meus dados aqui. Então, eu vou ter que separar isso daqui, ó. Então, lá eu tenho os fabricantes e agora eu vou ter a marca, tá? Eu poderia usar aqui? Até poderia. Mas eu vou fazer diferente. Como é que eu ajusto isso daqui, ó? Então, aqui eu vou fazer. Esse negócio aqui já vai se desmanchar, tá? Então, não precisa nem fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou jogar aqui embaixo. Ctrl V, tá? E aqui eu vou pegar aqui, Ctrl C e vou jogar aqui. Ctrl V. Depois eu organizo. Então, aqui estão as minhas duas matrizes, tá? Aqui estão os meus fabricantes. Então, aqui vai ser o it, né? E aqui o it também. Mas quem vai ser o meu cabeçalho? Olha, vai ser esse aqui. O mesmo esse aqui. Então, tá aqui o meu cabeçalho. E esse daqui, tá aqui o meu cabeçalho. Então, agora eu não preciso mais desses aqui. Já estão organizados. Então, agora eu posso subir esse cara. E por uma questão de espaço, eu vou botar embaixo, tá? Não é o mais adequado. Mas é o mais adequado pedagogicamente aqui para eu mostrar para vocês, tá? Então, eu praticamente organizei as minhas matrizes, tá? Então, tem o fabricante e aqui, ó, desse fabricante eu tenho esses produtos, desse fabricante eu tenho esses produtos aqui. Então, esse nome aqui, ó, não é qualquer nome, tá? É esse nome aqui. Esse nome não é qualquer nome, é o nome que está lá. Então, o nome que está aqui, ó, será o cabeçalho da minha subdivisão daquele item lá, tá? Por exemplo, se eu botar Mars Royal aqui e não botar o caninho, lascou, tá? Porque eu não tenho esse nome aqui na lista. Tem que ser tá aqui. E o nome da lista que eu vou criar tem que ser essa daqui, senão também vai para o espaço, tá? Eu também não posso botar a lista caninho, porque não tem aqui caninho nessa lista. Tem Mars Royal caninho. Eu não posso botar purinas, tá? Porque não tem purinas lá, tem purina. Ah, mas eu quero usar. Bom, aí não vai dar para fazer de forma automática, tá? De forma dinâmica. Eu vou ter que começar a colocar coisas para tratar aquilo que é diferente. E aí, dançou, tá? Aí eu não consigo mais fazer o propósito do índice com a resp do indireto, que foi para isso que eles foram criados, tá? Então, vou transformar isso aqui agora, como é uma nova planilha e não tem nada a ver lá com a outra, eu vou criar, então, esses aqui são os fabricantes, tá? Então, eu vou transformar isso aqui numa tabela. E o nome dessa tabela eu vou chamar de tabela fabricante. Aqui também é uma tabela, então, inserir tabela. Qual é o nome dessa tabela? Tabela mais Royal Canin.
E aqui eu já estou vendo uma coisa. Reparem que eu estou botando lá, ó, tudo junto. Por que eu estou botando tudo junto? Porque eu não posso usar alguns caracteres nos nomes, tá? Olha lá. Tabela, mais, traço, Royal, espaço, caninho. Olha o que vai acontecer. Então, a sintaxe desse nome não está correta. Então, comece com uma letra ou sublinhado. Não pode ter espaço ou caractere não permitido. E não esteja em conflito com o nome existente já na pasta. Então, está começando com uma letra? Tá. Está começando com uma letra. Poderia começar com número? Não. Não contém um espaço entre os caracteres. E tem. Olha lá, Royal Canin. Tem o Royal espaço Canin. E não está em conflito. Bom, não tem conflito porque não tem o outro nome, tá? Então, duas coisas aqui estão acontecendo. Ah lá, até voltou que era antes, tá? Então, eu não posso usar o traço e não posso usar o espaço. Então, eu vou juntar esse negócio todo, tá bem? E aí, o que vai acontecer? O meu nome lá do fabricante vai ter que mudar também. Porque senão eu não vou conseguir usar esse nome lá na montagem. Porque o mesmo para o nome da tabela vai vir para o nome da lista, tá? Então, vamos lá. Olha, eu não tinha programado isso aqui para trabalhar com vocês, mas veio por acaso e calhou bem. Então, vamos lá. Depois eu altero aqui. Inserir, tabela, e essa aqui é a tabela Purina. Tabela Purina. Ok, então aqui eu já vou ter que trocar, porque senão eu não vou conseguir usar esse nome. Então, aqui deleta e aqui é deleta. Então, para meu controle, não precisa disso, tá bem? Não precisa tracinho lá. Basta colocar ali e tá pronto. Planilha minha mesmo, né? Não estou fazendo propaganda e merchandising para ninguém. Então, eu estou ajustando. O mesmo vai acontecer aqui, ó. No... Não, mas aqui não é nome, aqui é a relação, aqui pode. O que não pode é no nome. Então, mas aqui é a relação. Mas eu não, mas eu vou criar uma lista com esse nome aqui, tá? Mas o meu cabeçalho está diferente. Não tem importância. O cabeçalho não vai entrar na lista. Ele não será um nome, ele é só um cabeçalho. Agora, quando eu criar as listas aqui, ó, eu só criei tabelas, tá bem? Agora eu vou criar as listas. Aí eu tenho que ter o mesmo cuidado que eu tive com o nome da tabela. Então, essa aqui vai ser a lista fabricante. Fabricante. Opa. Fabricante. Aqui vai ser a lista. Ó, lista. E aqui que eu já não posso, de novo, utilizar o espaço nem o traço. Então, mais Royal Canin. Ó, então, o nome dessa lista aqui, ó, tem que ser um nome que exista na lista do fabricante, senão eu não consigo juntar uma coisa com a outra, tá? Então, tá aqui. Mas não dá para deixar assim e tirar o nome lá? Dá para tirar, mas eu vou ter que inventar mais fórmulas e mais funções para poder fazer isso, desnecessariamente. Então, quanto menos trabalho tiver, melhor, tá? Ok. E agora aqui a Purina. Lista Purina. Se um desses itens aqui gerar uma nova lista, um outro nível, aí eu já não posso usar esse nome aqui dessa forma. Eu vou ter que tirar esse espaço aqui. O mesmo vai ser aqui no DLDoc, eu vou ter que tirar o hífen. Tá? Então, e aqui no ProPlan também. Tá? Então, vou fazer tipo aqui, ó, cat show, ProPlan, não interessa. Tá bem? A gente vai saber do que é. Muito bem, então eu tenho as listas, tenho as tabelas, tá tudo certo. Então, agora, quando aqui no fabricante eu escolher a Purina, tem que listar somente os da Purina.
Então, quem vai ser a minha validação de dados? Vai ser L-purina. Então, eu vou pegar esse item que eu escolhi, ele vai estar lá na célula, e vou acrescentar o L a ele. Tá? E aí, quando eu acrescentar o L-purina, vai ficar exatamente o nome da lista que eu criei. Mas como eu não quero o valor L-purina, eu tenho que dizer para ele, não pega esse valor, pega a referência que ele representa. Para ele pegar a referência, ele tem que usar o indireto. Se eu não pegar o indireto, ele vai mostrar como lista da minha validação L-purina. E não é isso que eu quero. Eu não quero o valor, eu quero a referência, tá? Quem foi mesmo que perguntou? Foi a Suzana. Tá, Suzana? Então, olha o que eu vou fazer agora aqui. Então, antes da marca aqui, ó, eu vou acrescentar um outro campo aqui. Deixa eu diminuir aqui para eu ter... Gente, eu só estou botando aqui tudo na mesma tela que é para vocês enxergarem as coisas, tá? Porque isso aqui teria que estar lá numa guia base de dados, tá? Então, aqui vai ser o fabricante. Fabricante. E aqui é a marca. Então, isso aqui eu vou tirar. Eu acho que cabe, né? Deve caber. Se não caber, a gente faz. Então, eu vou transformar isso aqui agora em uma tabela. Uma matriz. E eu vou inserir uma tabela. E eu vou chamar de tabela de vendas. Tabela vendas. Não, vendas não, despesas. Não estou vendendo, estou comprando. Tá? Então, tabela de despesas. Ok. Então, aqui do fabricante. Tem que mostrar somente esses itens dessa lista aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui uma validação de dados. Essa validação de dados, ela é simples, porque eu não tenho uma lista anterior a esta aqui. Ela não é origem de uma outra. Ela, digamos que ela é o pai da história, tá? Então, eu vou fazer aqui uma validação de dados. Então, vamos lá. Validação de dados. É uma lista, e o nome dessa lista é L fabricante. Simples assim, tá? Então, essa aqui é uma lista estática. Ok? Então, eu venho aqui, só tem que ter duas opções aqui. Então, as duas, tá? Ó, ele tá pegando da outra lá. Então, isso aqui eu vou fechar para não dar rolo. Não salvar. Eu não criei a lista? Ah, eu não criei. Não, mas eu criei, mas ele não pegou. Por causa que estava outra aberta lá. Então aqui eu tenho que criar de novo a lista. Então agora aqui, ó, tá vendo? Ó? Não tem mais. Ó. Quando eu apaguei aquela outra planilha, ó, ele estava se perdendo. Ó. Não tem L fabricante, tem só a tabela, tá? Então, ó, não tem ninguém na lista, ó. Ele nem abre aqui, ó. Tô dando clique e não tá fazendo nada. Então agora vamos botar aqui, L fabricante. Ok, agora tem que funcionar aqui. Lá estão as duas, tá? Então, o mesmo nome aqui, ó. Purina e aqui Purina. Então, quando eu escolher agora aqui esse daqui, ó, aqui na marca só pode aparecer esse cara aqui. Não pode aparecer esse. Eles não estão na lista, tá? Então, como é que eu faço isso? Aqui está o segredo, ó. A minha lista é L Mars Royal Canin. A minha lista é L Purina. Então, se eu pegar o valor dessa célula e acrescentar no início dela o L, eu vou ter o nome da lista. E aí vai mostrar somente o conteúdo dessas listas. Então, novamente, se eu não colocar aqui o indireto, o que vai acontecer? Ele não vai pegar nada. Ele vai pegar
o valor da célula. E eu não quero o valor purina, e nem L purina. Eu quero a referência que ele faz, que é uma lista. Então, eu vou fazer sem colocar o indireto, que é para dar erro mesmo, tá? Então, como é que eu vou fazer essa validação de dados aqui? Então, neste caso aqui, eu não posso pegar esse conjunto todo. Tá bem? Por quê? Porque eu vou marcar uma célula aqui. Quando eu marcar essa célula e fizer a cópia para baixo, essa célula vai se manter. E eu não quero essa, eu quero que ela seja para as demais também, tá? Quando vier para outra linha aqui. Então, eu vou fazer isso aqui fora aqui primeiro, tá bem? Para depois eu jogar aqui dentro, só para vocês entenderem. Então, o nome da célula é purina. O nome da minha lista é L-purina. Então, como é que eu transformo esse purina aqui em L-purina? Ó, então, igual, eu vou concatenar esse negócio. Eu tenho a função concatenar, tá? Que daí é colocar os argumentos separados por ponto e vírgula. Tudo que tiver entre os pontos e vírgula, ele vai juntar, tá? Mas o Excel tem um comando que é o e-comercial, que tem a mesma função. Então, é muito mais fácil usar o e-comercial do que usar o concatenar, tá? Então, aqui, ó, é o L. Então, como é um texto que eu quero acrescentar, esse texto tem que estar entre aspas, tá? Se eu só colocar L, não vai dar certo, tá? Se eu colocar uma célula, é só colocar a célula aqui. Então, e agora a célula, olha lá. Vou botar a célula lá. Aí, 12. Por que que ele não botou arroba tabela fabricante? Não vai funcionar dessa forma, tá? Então, quando der um enter aqui, olha lá que ele colocou. L purina. Exatamente o nome que eu quero. Então, agora aqui do lado, eu vou fazer uma validação de dados, tá? Então, validação de dados. Inserir. Validação de dados é uma lista. E eu vou forçar o erro agora aqui, ó. Onde é que está a fonte? A fonte está aqui, ó. Igual a H15, tá? Repare que ele botou arroba H, arroba 15. Vou dar OK aqui. O que vai acontecer? Ah lá, L purina. Suzana, aqui que entra o indireto. Então, o que ele está fazendo? Ele está colocando o valor L purina como uma lista. Olha aqui agora, eu vou botar agora aqui. Vamos botar aqui. Eu vou copiar aqui. E aqui, vamos botar quem? Esse aqui. Esse cara aqui é esse cara aqui. Então, eu tenho as duas listas agora aqui, tá? Então, aqui faz esse. Ó, e supondo que a minha lista, ó. Olha lá. Se eu botar aqui, ó, ponto e vírgula, esse cara aqui, olha o que ele vai fazer. É vírgula. Ele não botou a vírgula, então. Não, não é vírgula. Tem que tirar o igual aqui. Espera que eu tenho que ajeitar isso aqui. Espera aí. Igual. Não. Sem igual, ponto e vírgula. Será que vai funcionar? Funcionou. Então, olha lá, ó, o que aconteceu. Ele interpretou como uma lista, ó. Tem 2 itens aqui. Agora piorou mais ainda, tá? Porque quando tinha um valor só, ele botou o valor lá. Agora eu estou querendo que ele faça as listas. Quando eu quero inserir os itens da lista, eu escrevo os valores separados por ponto e vírgula. Ele está montando lá. Só que agora aqui, ó, ele se perdeu mesmo. Ele não está nem pegando mais a referência da célula. Ele está pegando os valores que eu estou inserindo lá na minha lista.
Então, se eu botar lá L-purina e L-roio, ele vai fazer, tá? Porque validação é isso, tá? Ou eu escolho uma lista ou eu escrevo o que eu quero. Vou botar aqui, ó. L-purina, ponto e vírgula, L mais Royal Canin. Olha lá, ele fez, tá? Então, mas não é isso que eu quero, tá bem? Eu quero o conteúdo desta célula aqui. Então, vamos ajeitar isso aqui. Por enquanto, eu só simulei erros aqui, tá? Então, o que eu quero aqui? Eu quero igual a L. Quem? Não, vamos fazer diferente. Deixa eu terminar aqui. Eu já tinha posto isso aqui, né? Igual a isso aqui. Isso. Aí tinha aparecido só L purina. Mas eu não quero esse nome, eu quero o conteúdo dele. Existe. Então, vamos lá ajustar. Eu tenho que botar aqui antes a função indireto. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não fizer isso, ele vai jogar L purina, que nós já sabemos. O que ele vai fazer agora? Ele converteu esse valor em uma referência. Então, quando ele pegar a referência, ele pega todos os itens da lista. Tá? Professor, Quem chamou? Mariana, tu pode Oi. fazer essa última parte que eu não entendi muito bem? Vou fazer com a outra agora dentro da tabela, tá? Tá bem. Então, eu estou fazendo aqui fora, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? É uma validação de dados. Então, aqui é a marca. Eu tenho o fabricante, eu tenho as marcas da Purina. Então, eu escolhi Purina. Então, tem que listar somente as listas da Purina. Então, aqui eu vou fazer uma validação de dados. É uma lista. E essa minha lista está onde? Ela está aqui, ó. Tá? Ela tem que ser de acordo com esse fabricante. O fabricante é Purina. Mas a minha lista é L, o nome do fabricante. Então, L mais o e-comercial, o valor da célula. Se eu deixar só assim, o que ele vai entender? Que a minha lista de itens a escolher é L purina. Mas eu não tenho o item L purina. L purina é o nome da lista dos itens. Então, para eu transformar um valor em uma referência, eu tenho que usar o indireto. Então, isso que eu acrescentei, eu tenho que colocar entre parênteses e colocar lá no início a função que transforma um valor em uma referência. Por isso que quando eu não botei o indireto ali no L purina, apareceu só L purina, porque interpretou um valor. No momento que eu botei o indireto, bom, agora sabe, ó, é uma lista, tá? E eu vou ter que fazer isso para todos eles, tá? Eu já vou voltar nessa função aqui, porque se eu não trocar isso aqui não vai dar certo. Agora dá certo, ó. Fechou? Então, o que vai acontecer agora? Aqui é a lista purina. Porque ele está compondo lá na minha validação de dados dinâmica. Por que é dinâmica? Porque lá o valor que compõe o nome da lista está subordinado a uma célula que compõe o nome da lista, que é essa célula aqui, a I2. Quando eu trocar aqui, ó, Mars Royal, agora já não é mais L purina, agora é L mais Royal Canin. E aqui tem que aparecer somente as marcas do Royal Canin. Aqui estão elas, ó. Vou trocar para purina, tem que aparecer só esses aqui. Aparecendo só esses daqui, tá? Então, isso aqui nós chamamos de validação de dados dinâmica. Aqui eu estou fazendo para dois valores. Eu poderia fazer para aquela lista enorme lá de fabricantes, tá?
Então, aqui eu tenho só 2 fabricantes, eu tenho só 2 listas. Se eu tivesse 10 fabricantes, eu teria 10 listas. Lá na atividade, vocês têm 12 concessionárias, 12 montadoras, tá? Para cada uma delas, vocês têm uma lista de 5 carros. Então, é só fazer de novo. Então, é só pegar o valor aqui, acrescentar um L em todos eles e vai aparecer a lista também. Quando eu acrescentar um novo item nessa lista aqui, para dar certo isso daqui, eu tenho que criar uma nova tabela com os itens deste fabricante aqui, senão também não vai dar certo. Tá? E vejam que a fórmula vai. Não vou nem precisar mexer aqui, porque eu estou usando os dados e eles de tabela, então automaticamente ele vai acrescentar. Vamos botar uma. De quanto que eu sou fabricante, tá? Então, o Ô, laçador. professor, Oi? qual foi a fórmula que tu usou ali no marca mesmo? Só isso que eu não peguei. É uma validação de dados, não é uma fórmula. Já Tá, vou voltar. tá. Qual foi o que tu usou, a frase que tu usou ali na Tá, validação? já vou mostrar. Aqui, ó, tô acrescentando um item, tá? Então, eu vou escrever aqui. Eu usei lá, ó, igual. Deixa eu botar umas aspas aqui. Igual a indireto de quem? Do L mais o valor da célula. Eu vou botar o valor da célula lá do. E aí ele acrescenta. Quando eu cliquei lá no I2, ele botou dólar I, dólar 2. Tá? Isso é o que está lá no validação de dados. Esta é a função. Fechou? É simples assim, gente. Vejam bem, a fórmula, ela é simples. Aqui eu não estou usando fórmula nenhuma, estou usando uma função. Na verdade, estou usando duas funções. A indireta é concatenar. É que a concatenar eu estou usando o coringa da função, tá? Que é o e-comercial. Mas eu tenho duas funções aqui, indireto e concatenar, tá? Se eu usar o concatenar, como é que vai ser usando a função concatenar? Aqui, ó. Aí ela vai ficar assim, ó, indireto de concatenar. Quem é que eu quero concatenar? Eu quero concatenar o L mais o I2. Fecho concatenar e fecho indireto. Tá? Essa forma aqui vai funcionar também, mas olha o tamanho dela. Tá? Essas duas formas são correlatas, tá? Elas fazem a mesma coisa. Porém, a de baixo aqui eu estou usando a função concatenar e na de cima eu estou usando o coringa da função concatenar, tá? Então é muito mais fácil usar a primeira, que é menos coisa que eu vou usar. Oi, Professora, pode. uma dúvida. Sempre que eu for usar uma função dentro da outra, então eu tenho que usar essa segunda função, por exemplo, entre parênteses. Isso? Para separar da primeira função. Sim, porque cada uma tem os seus argumentos. Tá, e a ordem que eu coloco essas funções. É essa ordem aqui, se eu inverter já não dá certo. Ah, tá. Então depende da função, tá? É Tiago, né? Isso. Tiago, vai depender da função. Tá? Então, eu não posso usar concatenar e depois o indireto. Por quê? Porque o indireto tem que ter uma referência. Tem que ter o que eu quero me referir. E eu só vou conseguir fazer o indireto quando eu concatenar. Então, eu não posso usar concatenar indireto. Então, vai depender da função que tu está usando. E o que que tu precisa? Para eu fazer o indireto, eu preciso antes concatenar as coisas. Se eu não concatenar, eu não vou ter um nome de referência que eu quero. Não tendo nome, eu não posso usar o indireto, porque senão ele não vai ter. Tá? Eu não concateno uma função. Então, eu tenho que saber o que cada função faz. O que faz o indireto? Transforma um valor em uma referência. O que faz o concatenar? Ele junta valores, ele não junta funções. Então, se eu botar o indireto dentro de concatenar, eu estou querendo concatenar uma função a um valor. E isso não existe. Tá bem? Então, vocês precisam. Quem vem primeiro?
Tem que saber o que está fazendo cada uma das funções, tá? Se eu inverter aqui, não vai dar certo. Concatena indireto, não existe isso. É um indireto que transforma um valor em uma referência, tá? Então, acrescentei o Lacerda lá. Então, eu tenho que criar aqui o Lacerda também. E aí, vamos botar aqui. Me ajudem. Arroz e feijão. Feijão. Então, agora eu tenho que transformar isso aqui em uma tabela, porque eu estou acrescentando um novo item. Isso aqui é a tabela Lacerda. Tabela Lacerda. E aqui eu tenho a lista Lacerda. Lista Lacerda. Olha o que vai acontecer lá. Fabricante, só tinha 2, né? Agora tem 3. E aqui o que vai acontecer? Vai aparecer esse ou vai aparecer esse? Tem que aparecer arroz e feijão. Arroz e feijão. E vejam que eu acrescentei itens na lista de fabricante, criei uma tabela específica para essa nova lista, desse novo item, nova lista não, esse novo item desse fabricante, e criei uma lista desta nova tabela, e isso automaticamente entrou lá na minha forma. Então, isso chama-se validação dinâmica. Eu crio uma fórmula, um processo que serve para vários itens da minha planilha, tá? Então, ó, no momento em que eu coloquei aqui, acabou, serve para todo mundo. Desde que eu siga a regra. Colocou um novo item, tem que ter uma tabela para esse item e um nome da lista que está neste item aqui, tá? Então, o item daqui tem que entrar no nome da minha lista, tá? Porque senão já não dá certo. Se eu colocar aqui, ó, botar Lacerdas, tá? Já não vai dar certo. Por quê? Ele vai aparecer aqui, ó, Lacerdas. Mas aqui já dançou. Já não aparece mais. Por que que não aparece mais? Porque não existe a lista L Lacerdas. Existe a L Lacerda. Ah, mas vai lá na lista e ajeita lá no nome. É, perfeito. Aí é só ajeitar tudo. Então já ajeita de primeira, tá? Então, só tem que ter cuidado quando for montar as listas. Agora já dá certo aqui. Repare que validação de dados não atualiza de forma automática, tá? Porque a validação de dados apenas verifica a minha entrada de dados. A minha lista está sendo atualizada de forma automática. Não está. Ele está buscando lá a referência. Quem está sendo modificado é aqui, ó. Se eu acrescentar um novo item aqui, açúcar. Tem nada a ver, né? Mas vamos lá, açúcar. Ó, açúcar já entrou aqui. Por quê? A lista sim, porque a lista eu estou acrescentando o item à lista. Agora aqui não, ó. Se eu botar mais um aqui, ó, vai aparecer. Mas se eu trocar o nome, modificar, aqui não vai modificar. Tá? Porque ele não faz. Ele só me mostra quando eu estou escolhendo. Se eu vir aqui, mudar lá, aqui vai aparecer e eu escolho de novo. Mas o que eu quero dizer é que esse valor, se eu trocar aqui, não atualiza lá. Por quê? Porque a validação de dados só verifica a entrada. Ele só permite eu inserir valores que estão lá na validação, que estão na lista. Tá? Então, cuidado quando vocês forem trocar, renomear os dados que já existem e já estão sendo utilizados. Mas aqui, ó, bateu, ó, tá tudo aqui. Tá? Conforme muda então também a minha lista, tá? Isso nós chamamos de validação de dados dinâmica. E ela serve para todos. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Aqui eu já tenho, né? Ó, vai escolhendo. Ó, aqui já não tem validação. Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar. Fechou? Agora vai dar certo? Olha lá. Já não deu. O que está faltando?
Então, por mais que eu troque aqui, não está aparecendo a lista da Purina, está aparecendo quem? A lista do Lacerto. Cara chato, né? Mesmo que eu troque aqui, está sempre na parada. Mas por que que isso acontece? Por causa desse dólar e dólar 2. Quando eu copiei, fiz a cópia, o dólar e o dólar 2 não se modificaram. Tá? Ou seja, vai ser sempre L esse fabricante aqui. Se eu trocar agora aqui para Purina, ó, aqui vai ter os da Purina. Ó. Tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que um sirva para todo mundo. Então, eu vou precisar agora arrumar esta validação aqui para servir para as demais. Então, vamos lá, dados, validação de dados e vamos arrumar. O que que eu preciso tirar? Eu preciso tirar pelo menos o 2 daqui. O dólar do 2. Porque quando eu fizer a cópia, ele está fixando quem? O I, a coluna. E ele estava fixando também a linha, a 2. Quando eu tirar o dólar e fizer a cópia, o I vai se permanecer, mas o 2 vai ser 3, o 4, 5, e aí vai bater. Tá? Como eu vou fazer uma cópia vertical, a minha coluna nunca vai modificar. Tá? Porque eu não vou fazer isso para o lado, eu vou fazer na vertical. Então, também não haveria necessidade, ó, do dólar I. Mas isso quem é que faz? O Excel faz isso, tá? Quando eu estou fazendo validação. Então, agora eu vou fazer a cópia, ó. Quando eu puxei para baixo, agora aqui, ó, então o I2 passa a ser I3, I4, I5, justamente aqui. Então, agora aqui, ó, vamos voltar lá, ó. Lacerda, arroz, feijão e açúcar. Purina, dog show, parará, parará. Tá? Então, mas por que que aqui eu não precisei modificar? Porque aqui não é uma validação de dados dinâmica, ela é estática. Tá? Então, vai ser sempre quem? A lista lá de fabricante. Ela não está buscando referência em lugar nenhum. Olha lá, ó. Tá o nome direto lá, ó. Igual a L fabricante. Ela não está compondo o nome aqui. Então, isso aqui não vai mudar nunca. Vai ser sempre isso. Então, é só copiar. Aqui não. Aqui já tem um particular. Aqui eu já estou fazendo... O nome da lista já está sendo composto por uma concatenação. Ela está buscando o valor de uma célula e juntando um a um outro valor que eu estou dizendo qual é esse valor, que é o L, tá? Então, vocês precisam ter esse cuidado quando estão compondo, tá? Que vocês vão dar um clique na célula e vai automaticamente botar o dólar, coluna, dólar, linha. Então, vai copiar isso para baixo? Tira o dólar pelo menos da linha. Vai copiar para o lado? Tira pelo menos o dólar da coluna, tá? E agora dá certo para todos eles, ó. Aqui não tem nada, por quê? Porque não tem nada aqui também. Então agora aqui já tem. No que botou, fechou. Tá bem? Esta é a parte que vocês precisam construir lá na tabela de vendas, porque ele vai escolher a concessionária, a montadora, né, o concessionário, vai escolher a montadora e aí vai ter que fazer a validação indireto, né, usando indireto, da lista daquela montadora e não de todos os carros, tá? Então, vocês têm lá 12 concessionários, vão ter que criar 12 tabelas, 12 listas, mas a validação de dados vai ser uma só. Gente, não tem outra maneira de fazer esse negócio sem ser assim. Tá? Ah, mas se isso e aquilo, usar a função C, esquece, nem tenta imaginar isso. Tá? Isso já é programação. Para funcionar aqui de forma dinâmica, esta é a única fórmula que tem para fazer isso. Aqui, tá? Qualquer outra posição, maneira, é através da programação, tá? E aí lascou. Fechou? Todos entenderam, hein? Daria para criar uma lista com o nome das listas? Criar uma lista com o nome das listas. Te explica melhor, Gabriel.
Criar uma lista com o nome das listas. Olha aqui, ó. Eu tenho uma lista com os nomes das listas aqui. Isso aqui, quer fazer? Tu quer fazer uma lista com esses nomes aqui? Para colocar aqui, é desnecessário. Por que que é desnecessário? Porque toda vez que eu criar uma nova lista, eu vou ter que acrescentar um novo nome aqui. Olha o trabalho que vai me dar. Daria para fazer isso? Daria. Só que eu teria que escolher a lista aqui também, né? Ó. A L Lacerda. Aí vai aparecer aqui. L Lacerda, L Purina, L... Não tem sentido isso. Tá? Não sei se é isso que tu está querendo saber. Fechou? Thaís, levantou a mão, Thaís. Pode falar. Professor, ali na tabela de vendas, tá? Quando eu consegui fazer esse coisa aí de indireto, concatenar no veículo, tipo, para aparecer só os veículos da montadora que eu selecionar na montadora. Mas, na hora de fazer o valor, tem que aparecer, tipo, se eu selecionar o veículo, tem que aparecer o valor daquele veículo, né? Como que eu faço isso? Eu não sei. Thaís, tu te importa de esperar até amanhã, que é a minha aula de amanhã? É isso. Tá. É a minha aula de amanhã. Fazer lá uma demonstração dos valores para achar os valores do valor do veículo e da comissão do veículo, tá? Tá bom. Obrigada, professor. Tá? Porque se eu der aula hoje, já são 3 e 2. Eu não vou conseguir ver, tá? Então, está programado eu ver hoje a parte da validação de dados dinâmica e amanhã acessar lá os valores e a comissão. Porque lá na comissão, a gente vai usar o Corresp lá, a gente usou o Corresp até agora. Qual é a correspondência? Só a exata. Agora, a gente não vai usar lá a comissão, ela não é exata. Ela tem um intervalo. Então, qualquer valor dentro desse intervalo é a comissão lá na linha. Então, a gente vai usar agora a correspondência 1. Tá? E qualquer valor menor está na faixa. Bem, mas isso é a aula de amanhã. Hoje nós vamos buscar. Vejam que a gente só vai buscar referências. A gente só tem que encontrar o nome certo. Encontrou o nome certo, está na linha certa. Então, lá vocês têm veículo e valor. 2 listas, da mesma tabela. Eu sei o veículo, não sei? Se eu achar a linha do veículo, eu vou achar a linha do valor do veículo. Mas o nome do valor, o nome da lista é L valor veículo. Então, veja o que eu estou pegando. O L valor é a concatenação deste L valor mais o nome do veículo. Aqui eu estou usando só L. Lá eu vou usar agora L valor. O veículo já está lá. É só adicionar o valor da célula do veículo ao nome da lista. Também vai dar certo. Se vocês tentarem fazer, vocês vão encontrar também. Onde é que está o problema? Se vocês usarem outro nome. Tá? Quando usa um nome diferente, dançou. Botei um S só lá no Lacerda, acabou. Tá? Então, para vocês se organizarem bem, anotem onde é que está o nome. O nome desse carro aqui é isso daqui. Tá, o que está faltando para colocar? Está faltando isso aqui. Então, concatena isso. E use o indireto para ele saber que é uma referência e não um valor. Tá? Amanhã a gente destrincha legal essas duas partes, tá? O do valor é simples, tá? Que é índice Corresp. E aí no índice Corresp vocês vão usar lá, no Corresp vocês vão usar a concatenação e no índice também, tá? Porque um vai pegar a concessionária e o outro vai pegar o veículo para concatenar. E os dois são indiretos, tá? Aí eu vou usar 2 vezes o indireto, não uma, 2. E no valor da comissão, aí o Corresp aqui muda, né? Porque daí tá qual é o valor da comissão. E aí não vai ter
não vai ter concatenação lá na comissão, porque a lista é uma só, ela é para todos, não é para uma determinada marca. Tá? Então, foi bem pensada aquela planilha para vocês juntar todos esses saberes, tá? E dominar essa parte de índice, CORRESP e indireto, tá? De validação de dados estática e de validação de dados dinâmica. Mas amanhã a gente termina, tá? Já são 13h05. Senão eu vou ficar sem aula para amanhã. Então, eu vou liberar para vocês um vídeo que é mostrando como organizar as tabelas lá. Eu já fiz um vídeo mostrando a execução, tá? Eu já tenho 2 vídeos prontos. Então, hoje a gente viu a organização das matrizes. Então, tem um vídeo só para isso, organizar a matriz, dar nome, tá? Então, mas eu queria que vocês primeiro tentassem fazer, tá? Tentassem fazer. E depois olhe o vídeo para ver se vocês estão no caminho certo, tá? Mas primeiro tenta, senão... Porque é que a gente aprende, é tentando fazer. E aí, e amanhã, depois da aula, eu libero outro vídeo, que é justamente a construção da tabela de vendas lá. Onde eu faço, além do que eu fiz agora, da validação de dados, eu faço a coluna para achar o valor do veículo e para calcular a comissão da venda, tá? Eles já estão prontos aqui, é só fazer o upload lá pro canal, tá? Fechou, gente? Mais alguma pergunta? Se não tem, estão liberados, tá? E amanhã nos vemos no mesmo horário. Boa tarde. Fechou? Boa tarde, Valeu, professor. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Sor. Obrigada. Até amanhã, então. Valeu, até amanhã, isso. professor. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu interromper a gravação aqui.